Revelação emocionante. O que o novo dono descobriu enterrado mudou a vida de todos. Renato, um jovem de 25 anos, olhava para a velha fazenda como quem observa um sonho se desfazendo. O cheiro da terra molhada, misturado ao som do vento balançando as folhas, trazia lembranças do pai, que partira há pouco tempo. O sentimento de aperto no peito era real. A fazenda era tudo o que restava, mas também representava o peso de um legado que ele não queria mais carregar. As oportunidades pareciam escassas, como o fraco escoamento das águas do rio em dias de seca. Determinado a mudar sua vida, Renato decidiu vender a propriedade. Enquanto limpava o quintal, a pá atingiu algo duro. Seu coração disparou, um frio na barriga tomou conta dele. Com esforço, desenterrou uma velha caixa de madeira. O que poderia haver ali? Seu coração acelerou ao abrir a caixa. Uma coleção de cartas, documentos desbotados e fotos em preto e branco. Era um tesouro, inestimável, mas não da forma que esperava. Ao ler as cartas, a cada palavra, Renato sentia como se uma bomba emocional explodisse dentro dele. Descobriu que seu avô fora um líder admirado em sua juventude. Um homem que lutava contra a injustiça, mas que teve sua reputação destruída por um mal-entendido. O desejo de honrar o passado tomou conta dele. Por gerações, sua família carregou o fardo de um erro que não cometeram. Sentiu uma pontada de indignação. Como puderam condená-lo sem ouvir sua versão? Assim, a fazenda se tornava mais do que um lugar a ser vendido. Ela era o palco de uma história que ele precisava contar. "Mãe, venha ver isso!" gritou ele, enquanto seu espírito ardia de esperança. A avó, com seus olhos comovidos, lembrava das histórias sussurradas à noite, muitos segredos escondidos em sua memória. Juntos, começaram a desvendar e resgatar a honra de um homem que tanto amaram. Renato decidiu pegar o legado de seu avô e transformá-lo em um farol para a comunidade, mostrando aos vizinhos que a verdade poderia curar feridas profundas. Mas essa jornada não seria fácil. Os antigos vizinhos lembravam do passado de cabeça dura. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Renato enfrentou resistência ao tentar compartilhar a verdade. Olhares desconfiados, murmúrios e críticas. Uma solidão horrível ameaçava consumir sua determinação. Mas ao lado de sua avó, ele se fortalecia com cada história revelada, cada carta lida em voz alta. No entanto, a luta pela aceitação ainda estava apenas começando. Para cada apoio recebido, havia 5 contras, e a tensão na atmosfera do vilarejo era palpável. Ele sabia que o que estava em jogo era maior do que um nome. Era dignidade, história e, principalmente, a chance de unir um povo dividido. Enquanto Renato se preparava para a reunião na comunidade, seu coração batia forte. O que ele diria poderia mudar tudo. A sala estava cheia, os olhares fixos nele, e a vida de todos estava prestes a se entrelaçar com a sua. Ele respirou fundo. O que ele revelaria mudaria a vida de todos ali. Estava pronto para enfrentar o passado, e para isso precisava ser a voz de seu avô. Seria aquela a chave para a transformação? A sala estava em silêncio. Os rostos dos vizinhos eram uma mistura de curiosidade e ceticismo, como se esperassem por algo que pudesse mudar suas vidas, ou talvez reforçar o que já acreditavam. Renato subiu no pequeno palanque improvisado. A madeira rangia sob seu peso. Ele engoliu seco. As palavras queimavam na ponta da língua. "Agradeço a presença de todos aqui." Sua voz tremeu, mas ele respirou fundo e continuou.
Estou aqui para falar sobre meu avô, um homem que nunca teve a chance de se defender. Um homem cuja honra foi manchada por acusações infundadas. O murmúrio aumentou. Algumas pessoas se viraram para sussurrar entre si. O que Renato dizia poderia ser uma história de vingança ou uma tentativa de enganar a todos com promessas vazias. Ele queria mais do que qualquer coisa que eles acreditassem nele. Queria que vissem a história inteira. Ele não foi um criminoso como muitos acreditam. Ele lutou contra injustiças e dedicou sua vida a proteger os mais fracos. Essas cartas que encontrei, elas são testemunhos do homem que ele realmente foi. Ele abriu uma das cartas, seus dedos trêmulos segurando o papel amarelo do tempo. Aqui ele fala de coragem, de esperança e de um sonho de um mundo melhor. À medida que lia, a emoção começou a invadir a sala. Algumas vozes críticas foram silenciadas. Renato viu rostos endurecidos se amolecerem, expressões de confusão se transformarem em compreensão. Ele estava tocando algo profundo dentro deles, mesmo que muitos ainda relutassem em aceitar. Ele não é apenas parte da minha história, mas também de vocês. Ele lutou por nós para que hoje pudéssemos estar aqui, juntos. Precisamos lembrar quem realmente somos e de onde viemos, porque é assim que podemos criar um futuro melhor. Alguns apoiadores se levantaram, começando a aplaudir, mas a maioria ainda estava cética. Uma mulher na fila da frente cruzou os braços e balançou a cabeça. Isso não muda o que sabemos, Renato. Ele pode ter sido um homem bom, mas o que ele fez foi irreversível. A frustração cortou o coração de Renato. Era verdade que algumas feridas nunca se fechavam completamente, mas ele também sabia que precisava tentar. Eu posso não mudar a opinião de todos, mas posso lutar pela verdade. É isso que meu avô faria. A sala estava pegando fogo com a emoção recém-despertada. Ele começou a expor mais detalhes, mais histórias que sustentavam sua defesa, cada exemplo sendo um impulso para a luz da esperança que começava a brilhar. Enquanto falava, as lembranças de seu avô se tornaram vívidas em sua mente. O olhar carinhoso, a voz firme e a resiliência inquebrantável. Ele não estava apenas caminhando pela história de um homem, mas construindo um futuro, uma nova identidade para sua família e para todos naquela sala. Aquela reunião não era apenas sobre memórias, mas uma declaração de quem eles poderiam ser juntos. Juntos, eles poderiam curar antigas feridas. Mas, no fundo da sala, uma figura conhecida levantou-se lentamente. Era seu vizinho velho, Joaquim, um homem que nunca acreditou em seu avô. O olhar exigente de Joaquim era carregado de histórias não contadas. Se você realmente quer mudar a história, precisa estar preparado para enfrentar as consequências. A verdade é apenas uns lados do jogo. A adrenalina correu nas veias de Renato. Era agora ou nunca. E com o coração acelerado perguntou: "O que você sabe, Joaquim? O que mais foi escondido?" O olhar de Joaquim se tornou mais penetrante, como se estivesse prestes a revelar algo que poderia mudar tudo novamente. Renato sentiu a tensão na sala aumentar. O ambiente que antes parecia estar em chamas de emoção, agora se transformara em um campo minado, onde cada palavra de Joaquim poderia ser uma explosão de verdades há muito ocultas. Ele manteve o olhar fixo no velho, tentando encontrar uma pista de que aquilo poderia finalmente trazer clareza, não mais sombras. "Você acha que conhece a história, mas há muito mais", Joaquim começou, a voz dele grave e carregada de peso. "Seu avô fez coisas que mudaram a vida de muitos, mas também deixou feridas que até hoje sangram." A declaração fez o coração de Renato gelar. Como assim? Como era possível que, em meio a tantas lembranças de coragem e luta por justiça, houvesse algo tão sombrio? "Feridas? Que feridas?" Renato insistiu, sentindo suas mãos suarem. O murmúrio na sala aumentou novamente, e ele percebeu que todos estavam tão ansiosos quanto ele para ouvir o que os lábios de Joaquim se preparavam a revelar. "Ele tinha seus segredos", continuou Joaquim, agora mais assertivo. "Como a história daquelas famílias que sumiram, aquelas que ele poderia ter ajudado, mas não ajudou, apenas se escondeu atrás de palavras.
O impacto da revelação atingiu Renato como uma lâmina afiada. As histórias que o avô contava sobre bravura e compaixão pareciam agora flutuar em um mar de dúvidas. O que realmente acontecera naquela época? Ele se perguntava se era possível que o homem que havia idealizado de forma tão exuberante fosse de fato um herói com manchas indeléveis. Isso não faz sentido, Renato balbuciou. O avô sempre nos ensinou a importância de lutar pelos outros. Ele queria argumentar, mas a voz de Joaquim era como uma correnteza que arrastava tudo, e sua confiança se dissolvia com cada palavra. Ele lutou, sim, e lutou muito. Mas as batalhas dele não eram sempre justas. Havia acordos feitos em silêncio, trocas que envolviam a vida e a morte. Joaquim parou, como se estivesse ponderando se realmente desejava prosseguir. Você precisa entender o que tudo isso significa. O peso do passado é algo que não se apaga com a boa intenção de um discurso. O público estava dividido. Enquanto alguns olhavam para Renato com simpatia, tentando apoiar seu propósito, outros lançavam olhares desconfiados, como se tivessem dúvidas sobre a verdadeira natureza de seu avô. Sentindo o coração em frangalhos, Renato respirou fundo, tentando restaurar a calma. Mas eu não posso acreditar que tudo foi em vão. Não podemos deixar que os erros o definam, e sim as conquistas, o amor que ele deixou. As palavras saíram como uma súplica, uma tentativa desesperada de preservar o legado que ele tanto admirava. E se essas conquistas fossem construídas em cima de dor? E se tivermos que enfrentar um passado que ninguém quer lembrar? A pergunta de Joaquim ecoou na sala, e o silêncio tornou-se precioso. Renato sentiu seu peito apertar. Ele sabia que a luta por justiça não era apenas sobre o que a história contava, mas também sobre as verdades escondidas que frequentemente permaneciam à sombra. E se a busca pela verdade houvesse desencadeado algo ainda mais sombrio? Então você também faz parte disso, Joaquim. O que você está escondendo? Que papel você tomou nesse jogo? A pergunta cortou o fundo da sala como um grito por justiça. Joaquim hesitou por um momento, como se ponderasse sua resposta. Os rostos dos vizinhos passaram de preocupados a intrigados, todos absorvendo cada palavra daquele confronto inesperado. Com um último olhar para a sala, Joaquim respondeu, quase em um sussurro. Às vezes, a verdade é mais perigosa do que a mentira, e seus avós não foram os únicos que pagaram o preço. A tensão no ar era palpável. Renato sabia que estava em um precipício. Aquilo poderia levá-lo a descobrir mais sobre seu avô e sobre si mesmo, ou selar o destino da história deles para sempre. E quem mais estaria realmente envolvido que ele ainda não conhecia? O silêncio na sala era tão intenso que Renato podia ouvir seu próprio coração. O olhar de Joaquim alternava entre culpa e um peso que parecia desabar sobre seus ombros. A cada segundo que passava, Renato se sentia mais perdido. As memórias do avô, suas risadas, os conselhos sábios, tudo agora começava a se desvanecer em uma nuvem de incertezas. Você não sabe o que está dizendo, Renato afirmou, tentando manter a voz firme. Meu avô era um homem de bem. Ele fez tudo o que pôde para ajudar os outros. A frustração crescia dentro dele, quase como se uma chama se acendesse. Joaquim balançou a cabeça, em um gesto que misturava cansaço e compaixão. O que você considera bondade pode ser só superfície. A verdade é mais complexa. O seu avô fez escolhas, Renato, e essas escolhas, elas tiveram consequências. As palavras cortavam como faca. Ele se lembrava das histórias sobre os combates que o avô enfrentava, as cartas que escrevia, as causas que abraçava. Como poderia ser que, por detrás daquela imagem heróica, houvesse uma sombra tão grande? E você, Joaquim, o que você fez enquanto ele se escondia atrás de suas palavras? A indagação emergiu antes que ele pudesse censurar sua própria ousadia. A história não é sobre mim, Joaquim respondeu, sua voz agora um pouco mais firme. É sobre os outros, sobre aqueles que não tiveram um avô que se comprometesse a trazê-los à tona. Sobre as vozes que foram silenciadas, e de como alguns de nós lidamos com isso, de maneiras que você pode nunca entender. A sala estava em silêncio, todos absorvendo a tensão da conversa.
Um murmúrio começava a tomar forma entre os presentes. Algumas pessoas trocavam olhares significativos. Renato podia sentir a resistência entre aqueles que eram a favor de sua luta e aqueles que eram céticos. Se o seu avô teve suas falhas, Joaquim continuou, é seu dever como neto confrontá-las. Encarar a verdade pode ser uma das coisas mais dolorosas, mas também as mais libertadoras. As palavras ecoaram em sua mente como um mantra. A ideia de se confrontar com a verdade parecia cada vez mais necessária e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Renato sacudiu a cabeça como que tentando afastar as ideias. Ele fechou os olhos por um momento, visualizando o rosto sorridente de seu avô. O homem que ele conhecia poderia ser um herói, mas a percepção do mundo ao seu redor estava desfocada e muito mais complicada do que ele imaginava. E quem mais, Joaquim? Quem mais compartilha desse peso? Os olhos de Renato se fixaram intensamente em Joaquim, esperando uma resposta, que poderia ser o divisor de águas em sua busca por justiça. O velho hesitou novamente. Eu posso te mostrar a verdade. O que foi enterrado, a dor oculta, mas você precisa estar preparado para enxergar com os próprios olhos. O coração de Renato disparou. Havia algo dentro dele que gritou por respostas, mas ao mesmo tempo um medo profundo de que o que encontrasse fosse devastador. A sala tinha um ar pesado, como se todos estivessem aguardando o próximo movimento de elefantes na sala. Você está dizendo que pode me mostrar a verdade? Isso significa que há mais segredos por aí? Sim, e isso pode mudar tudo, ou nada. Joaquim olhou profundamente nos olhos de Renato. Cabe a você decidir se está pronto para enfrentar o que pode estar à espreita. O ar parecia paralisar todos. Renato respirou fundo, sentindo a pressão em suas costas. No fundo, uma parte dele sabia que essa era a hora. Ele se importava com a memória do avô, mas também havia um desejo crescente de entender a realidade como ela realmente era, não como ele sempre quis que fosse. O que seria essa verdade capaz de mudar tudo? O que mais estava escondido nas sombras da história da sua família? A próxima revelação estava a um passo de distância. Renato sentiu o olhar de todos pesarem sobre ele, como se esperassem por sua decisão. Um frio na barriga o dominava, mas havia, por baixo disso tudo, uma centelha de coragem. Ele respirou fundo, tentando acuçar a curiosidade que ardia em seu peito. Se eu estiver prestes a encarar a verdade, Joaquim, então me mostre. Estou pronto. Joaquim murmurou algo baixo, quase inaudível, e se levantou. Os outros na sala se inclinaram para frente, como se as palavras dele pudessem mudar a dinâmica do momento. Renato seguiu Joaquim em direção a uma porta, que levava a uma pequena sala nos fundos. A atmosfera mudou assim que cruzaram a entrada. O cheiro de mofo e papel velho pairava no ar. Estantes abarrotadas de documentos, fotos em preto e branco e livros desgastados pelas décadas ofereceram um toque de mistério a esse lugar, que Renato não sabia que existia. Tudo aqui conta uma história, implicou Joaquim ao percorrer a sala com os olhos, como um arqueólogo redescobrindo uma civilização perdida. O velho parou diante de uma caixa de madeira envelhecida, empoeirada e um pouco carcomida. O que você verá aqui pode ser difícil de digerir. Lembre-se de que, em meio às nuvens de incerteza, pode haver uma luz. Renato se aproximou, sentindo-se atraído pelo objeto, como se tivesse uma força própria. Ele hesitou, mas, tomado pelo impulso, abriu a caixa com um estalo. Vários documentos estavam lá dentro, manchados e amarelados. Ao puxar um dos papéis, a primeira coisa que capturou seu olhar foi o nome de uma pessoa que não reconhecia. O coração de Renato acelerou, uma mistura de medo e adesão ao desconhecido. Esses são registros, Joaquim explicou. Testemunhos, cartas e talvez até algumas confissões que muitas vezes foram varridas para debaixo do tapete. Você vai ver o que realmente aconteceu no passado, o que seu avô decidiu ocultar. Enquanto olhava para as letras tortas e o papel amarelado, Renato viu um nome que lhe era familiar: Manuel, um amigo de infância que desapareceu há tantos anos. O que Manuel tinha a ver com seu avô? A curiosidade se transformou em ansiedade.
Cada palavra parecia carregada de significados ocultos, revelando um jogo de causas e consequências que ele jamais teria imaginado. Você está percebendo? Joaquim perguntou, sua voz baixinha, mas firme. A história não é só sobre heróis e vilões. É sobre as escolhas que temos e as que deixamos de fazer. As histórias não contadas que moldam as vidas daqueles ao redor. Renato saiu da caverna de papéis, o olhar fixo. O que meu avô fez com Manuel? Sua voz tremia, o coração batendo como um tambor. Joaquim respirou fundo. Essa é a chave. As verdades que você encontrará aqui podem mudar sua percepção de quem ele realmente era, ou podem mostrar que, no fundo, ele também era apenas um homem, tentando fazer o que achava ser o certo. A tensão subia. Renato sentia como se estivesse à beira de um precipício. Ele olhou nos olhos de Joaquim, esperando pelas respostas, mas também antecipando a dor que poderia vir com elas. A sala estava carregada, esperando seu próximo movimento. E se o que ele descobrisse não fosse apenas uma mancha na memória do avô, mas uma ruptura em todo o legado que ele sempre acreditou ter? Renato olhou novamente para os papéis, com a dúvida apertando seu peito. A verdade pode ser libertadora ou devastadora, Renato, Joaquim disse suavemente. Você está realmente pronto para descobrir? A pergunta ecoou entre eles, e Renato sentiu o peso das palavras, cheio de possibilidades e temores. O momento da verdade estava próximo. Renato respirou fundo, o coração bombeando velocidade em suas veias. Ele sentia as mãos suarem, um frio cortante na nuca, e, paradoxalmente, uma ansiedade pulsante como um tambor em festa. As palavras de Joaquim reverberavam em sua mente. A verdade, aquela que poderia mudar tudo, estava ali, diante dele, escondida sobre camadas de papel amarelado e memórias sufocadas. Pode ser devastadora, murmurações ecoavam na sua mente, quase como um mantra. Ele forçou o olhar sobre os documentos espalhados. Um sentimento de determinação começou a se manifestar. Se seu avô tinha guardado segredos, Renato estava decidido a desenterrá-los. Com um gesto hesitante, ele puxou um dos papéis mais à frente. Escrito com uma caligrafia quase ilegível, o cheiro de tinta velha parecia falar, erguendo uma nuvem de emoções. Ali, no meio das linhas desgastadas, Renato leu sobre um dia marcado por uma tragédia. O relato falava de um acidente trágico, uma escolha duvidosa e, por fim, a menção a Manuel. Manuel, o que aconteceu com você, meu amigo? Renato sussurrou para si mesmo, enquanto sua mente começava a viajar de volta no tempo, buscando lembranças de risadas e brincadeiras. Tudo o que restava dele agora eram ecos distantes em sua memória. Renato, a voz de Joaquim trouxe-o de volta ao presente. Você precisa processar tudo isso. O que sentir agora vai moldar não só sua visão sobre seu avô, mas também a sua própria vida. Ele assentiu, tentando organizar seus pensamentos. O que estava nos papéis não era somente uma história a ser lida. Era uma ferida exposta, um legado de dor e escolhas. O peso dessas descobertas parecia grande demais para suportar. Mesmo assim, a curiosidade e a necessidade de entender o que realmente tinha acontecido eram mais poderosas do que qualquer medo que pudesse sentir. Eu vou continuar, disse Renato, quase como um pacto consigo mesmo. Quero saber. Com isso, ele começou a folhear os documentos, cada página se desdobrando como uma sombra do passado. As palavras fluíam, revelando uma rede complicada de relacionamentos, decisões que poderiam ter salvado vidas ou, por outro lado, arruinado destinos. Renato, Joaquim interrompeu novamente. Pare, olhe para essa data. Ele apontou para uma seção, e logo Renato reconheceu uma anotação manuscrita. O coração disparou ao decifrar os caracteres, formando o nome de alguém que não deveria estar ali. A sensação de um peso no estômago cresceu. Por que a pessoa que ele mais temia ver em ligação com seu avô aparecia ali? Os olhos de Renato brilharam com uma mistura de traição e confusão.
Ele jamais imaginou que a verdade pudesse estar entrelaçada com pessoas que ele havia perdido de maneira tão dolorosa. Por que ele nunca falou sobre isso? A voz de Renato ecoou como um lamento. A imagem do avô, sempre forte e protetor, desmoronava em sua mente. Às vezes, os segredos se escondem por razões muito humanas, Joaquim respondeu com um olhar penetrante. O que você vai fazer quando descobrir tudo? As palavras dele umedeceram os olhos de Renato. Era como se um nó se formasse na garganta, sufocando qualquer conclusão. Ele levantou a vista, encarando o velho com um misto de gratidão e desespero. A busca por respostas agora tinha um sabor amargo. O desejo de entender se equilibrou com o medo do que poderia ser revelado a seguir. A sala, antes apenas um espaço de história, tornava-se um templo de revelações e mudanças. Cada passo que Renato dava, guiando-se por documentos manchados, levava-o mais fundo na dor e na verdade de sua família. O que está por vir pode ser ainda mais difícil do que já passamos, Joaquim sussurrou, não como um alerta, mas como um convite à coragem. Renato, em meio à tempestade de emoções, olhou fixamente para os papéis. Como um relâmpago cortando a escuridão da noite, uma ideia lhe ocorreu. E se as respostas que ele buscava não fossem apenas sobre seu avô, mas sobre ele mesmo? Ele fez uma pausa, com os pensamentos girando como folhas em um redemoinho, e perguntou: e se tudo isso definir quem eu sou agora, o que estarei disposto a mudar em mim ao descobrir a verdade? O olhar de Joaquim se intensificou. A verdade faz parte de você, Renato, mas o que você fará com ela, isso pode ser o que mudará seu futuro. Uma onda de determinação empurrou Renato à frente. Ele sentia que estava prestes a mergulhar em um abismo de emoções, mas algo na voz de Joaquim o fez acreditar que havia um ponto de luz no fundo daquela escuridão. Com o coração pulsando e a mente cheia de possibilidades, Renato voltou a atenção aos documentos. Havia algo mais ali, algo que poderia não apenas explicar o passado, mas redefinir o que ele acreditava sobre si mesmo. Ele engoliu em seco. Que tipo de verdade estava prestes a descobrir? E assim, o mistério se aprofundava, e a ansiedade de saber o que realmente se passaria o focava em um único pensamento. A revelação mais dolorosa ainda estava por vir. Renato começou a folhear os documentos, cada página mais pesada que a anterior. Era como se o peso da história de sua família repousasse em suas mãos. Seus olhos escorregavam pelas palavras e o coração batia tão forte que ele mal conseguia ouvir os próprios pensamentos. O que ele estava prestes a descobrir poderia despedaçar ou reconstruir tudo aquilo em que sempre acreditou. Ele voltou a atenção à anotação que havia despertado sua curiosidade. O nome que ali estava, um eco distante do passado, trouxe à tona lembranças que Renato pensou terem sido enterradas para sempre. Manuel. Ele se lembrou das tardes de verão passadas juntos, jogando futebol no campo da escola, compartilhando segredos e os planos de um futuro brilhante que nunca chegaram a acontecer. Agora, aquela memória tão cheia de vida era marcada pela sombra de um acidente que parecia ter marcado não só a vida de Manuel, mas também a de seu avô. Renato, olhe mais de perto. O que ele escreveu sobre Manuel pode ser muito mais profundo do que você imagina, Joaquim disse, parecendo ler a mente do rapaz. A voz precisa do velho trouxe um novo impulso ao jovem. Ele se aproximou, observando a caligrafia cambaleante e a forma como as palavras pareciam querer contar uma história a mais. Quando Renato finalmente leu em voz alta, um frio percorreu sua espinha. Naquele dia fatídico, as escolhas que fizemos nos perseguirão por toda a vida. Manuel estava com alguém que nunca deveria ter encontrado. As palavras tremulavam diante dele, cortantes. A menção de uma segunda pessoa, uma figura nebulosa, deixava um gosto amargo de dúvida em seu coração. O que isso significa? Ele questionou, a mente fervilhando em busca de respostas. O que seu avô poderia ter feito para que um suposto amigo tivesse se tornado a causa de tanta dor? Pode ser um aviso ou uma confissão, Joaquim sugeriu, o olhar tenso. Segredos têm o poder de moldar não só vidas, mas destinos inteiros.
A sua busca está prestes a se intensificar. Com um ar de determinação misturado ao medo, Renato decidiu que não se deixaria desviar do caminho. Ele sabia que mergulhar no passado significava arriscar-se a enfrentar verdades distorcidas, mas mesmo assim sentia que era uma jornada que precisava fazer. Ele encontrou outro documento, um relato escrito em uma noite de tempestade, onde o avô descrevia como a culpa o consumia. Renato podia sentir o peso da dor nas palavras, como se aquelas páginas fossem feitas de lágrimas não choradas. Não posso me redimir, mas espero que um dia você entenda, dizia o texto, e a sensação de desespero em cada linha tocou o fundo de seu coração. Os olhos de Renato se umedeceram. Ele sentiu compaixão por um homem que sempre teve a imagem de figura forte, o pilar sobre o qual ele se apoiara durante toda a vida. Mas a verdade estava quebrando essa imagem, como vidro se estilhaçando ao chão. Talvez seu avô tenha cometido erros, mas isso não significa que ele não tenha te amado, Joaquim interrompeu o silêncio, como se buscasse consolar os pensamentos turbulentos de Renato. As pessoas são feitas de escolhas, e cada escolha forma sua vida. Você pode decidir o que fazer com isso. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Renato. Ele percebeu que a aproximação da verdade não precisava ser uma sentença de condenação, mas uma oportunidade de entender, de perdoar. Com uma nova determinação, ele virou a próxima página. Uma nova anotação capturou sua atenção. Havia uma referência a um encontro, um lugar que Renato conhecia bem. O velho armazém no centro da cidade, um espaço que sempre fora um mistério para ele. Por que seu avô teria se encontrado ali? Joaquim, isso pode ser a chave de tudo, pronuncia Renato em um sussurro, sentindo a adrenalina subir como nunca antes. Quando você vai até lá? Joaquim perguntou, e a seriedade na voz do amigo fez o coração de Renato acelerar novamente. Agora, eu preciso saber, isso pode mudar tudo, ele respondeu, a coragem brotando em seu interior. A adrenalina pulava em suas veias e, com um último olhar para os documentos amarelados, Renato se despediu da sala, sentindo que estava prestes a desvendar algo que poderia não só esclarecer o passado, mas também dar um novo sentido ao seu presente. E a pergunta o acompanhava, como um mantra: qual segredo o aguardava ali, naquele armazém esquecido? O conhecimento que estava prestes a adquirir poderia transformar não apenas sua relação com o avô, mas também redefinir seu próprio eu. A certeza de que a jornada estava apenas começando fez seu coração acelerar ainda mais. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudá-lo para sempre. Renato caminhou com pressa pelas ruas da cidade. O vento fresco batia em seu rosto, porém ele não sentia o frio. O que importava era o fogo dentro dele, uma mistura de ansiedade e esperança. Cada passo em direção ao armazém parecia um aumento na intensidade do seu pulso. O lugar tinha um ar de mistério desde a primeira vez que ele o viu, e agora, com o coração acelerado, as memórias daquela construção antiga preenchiam sua mente. O que seu avô tinha feito ali? Quais verdades estavam escondidas nas sombras daquele prédio? Ao chegar ao armazém, sentiu um aperto no peito. A estrutura estava desgastada, como se guardasse segredos há muito tempo. As paredes, cobertas por uma pintura descascada, tinham testemunho e histórias que Renato queria entender. Ele hesitou por um instante, feições entre sombras e luz. E se ele encontrasse algo que mudasse a imagem que sempre teve do avô? Com um último suspiro, decidiu entrar. O interior era escuro e bagunçado, cheirando a madeira envelhecida e ferrugem. Renato ligou sua lanterna e a luz despedaçou a escuridão, revelando pilhas de caixas e objetos empoeirados. Ele avançou cautelosamente, o coração pulsando. No fundo do armazém, algo brilhou. Atraído por aquele brilho, Renato se aproximou e, ao se abaixar, viu que era uma pequena caixa, trancada, mas com um antigo cadeado. Ele tentou abri-la, mas não teve sucesso. A frustração começou a dominá-lo. O que fazer agora? O que havia dentro? Aquela caixa parecia ser uma peça-chave do quebra-cabeça que ele estava montando. Sentou-se no chão e respirou fundo. Se ao menos tivesse a chave, murmurou, quase sem querer. O ambiente parecia absorver suas palavras. Um silêncio denso caiu sobre ele. Então,
Uma ideia surgiu. Talvez a própria caixa não fosse a única pista ali. Ele se levantou e começou a investigar mais. Nas prateleiras, encontrou papéis velhos, documentos que pareciam estar em um estado tão precário quanto o armazém. Um deles teve mais importância do que os outros. Anotações rabiscadas em uma folha amarelada pareciam ser conversas entre seu avô e alguém chamado Alice. O nome ecoou em sua mente, mas não conseguia conectar os pontos. O que ela representava? Que papel ela tinha na história de Manuel? O relato falava de promessas, segredos e projetos frustrados. Enquanto as palavras dançavam em sua frente, Renato sentiu uma mistura de raiva e tristeza se formando. Seu avô não só mentiu, mas também escondeu a verdade, a dor que parecia estar atrelada a tudo aquilo. Ele pegou mais documentos, cada um trazendo novas motivações, novos dilemas. Então, em meio ao caos das folhas, encontrou outra pista. Uma referência a um encontro que deveria acontecer em breve, no mesmo armazém, com uma tal segunda pessoa. Renato sentiu um calafrio ao perceber que poderia ser a mesma pessoa mencionada nas notas anteriores, a causa das escolhas erradas. Quem é essa Alice? Ele sussurrou para si mesmo, a frustração se tornando quase palpável. A sensação de que estava muito próximo de uma revelação, mas não conseguia alcançá-la, o consumia. Com o coração tomado de perguntas, Renato sabia que não poderia parar. Ele precisava descobrir quem era Alice e qual a importância dela na história. O que mais sua família tinha escondido? O céu escurecia lá fora, mas a luz dentro do armazém parecia brilhar com mais intensidade. A peça central do quebra-cabeça estava a um passo de se revelar, e Renato estava determinado a não deixar nada para trás. A pergunta ardia em sua mente. E se Alice fosse a chave para a salvação ou condenação do avô? A busca pelo passado se tornava um embate não só com seus próprios sentimentos, mas com as realidades distorcidas da história de sua família. Com um último olhar para a caixa trancada, Renato abandonou o armazém, decidido a encontrar respostas e enfrentar os fantasmas que aguardavam. As ruas da cidade, iluminadas pela luz amarelada dos postes, pareciam agora diferentes para Renato. Cada calçada que pisava o levava para um futuro que ele não sabia como seria, mas sabia que estava prestes a se desenhar diante dele. O peso das descobertas e das perguntas deixavam seu estômago em um nó. Ele precisava de respostas, e a primeira delas poderia estar com Alice. Com o coração em chamas e a mente atulhada de pensamentos, Renato decidiu ir até a casa onde sua avó ainda vivia, cheia de recordações e histórias por contar. O espaço, embora pequeno, sempre foi um porto seguro para ele na infância. Agora, carregava um novo peso, o passado de seu avô que ele começava a desenterrar. Ao entrar, o cheiro de café fresco o envolveu. Sua avó, com suas mãos enrugadas e sorrisos de matiz caloroso, parecia não perceber os tempestuosos dilemas da vida do neto. "Oi, meu amor, como foi o dia?" perguntou, com aquele tom doce que aliviava qualquer tormenta. "Oi, vovô, tô bem." Ele não podia mentir, mas não queria preocupá-la. "Acho que precisamos conversar sobre o vovô, sobre o passado dele." As palavras o queimaram na língua, como se carregassem a culpa de tudo que ele ainda não sabia. A expressão de sua avó mudou instantaneamente. Um misto de surpresa e tristeza se instalou em seu rosto. "O que você sabe, Renato?" ela sussurrou, como se temesse que seus próprios pensamentos pudessem se tornar realidade. "Encontrei alguns documentos no armazém, menciona uma tal de Alice, e um encontro, um segredo, e eu só..." As palavras falharam quando a dor nos olhos da avó o fez parar para respirar. Era como se cada palavra atrás dessas portas estivesse abrindo uma caixa de Pandora. "Alice", ela murmurou, abafando uma lágrima. "Ela foi muito importante para o seu avô, mais do que você imagina, mas é uma história dolorosa." A voz dela tremia e Renato percebeu que cada segundo estava pesando. "Por que você nunca falou sobre isso? O que aconteceu?" A urgência em seu tom ecoou no pequeno ambiente.
porque eu não queria que você sofresse por algo que já não poderia mudar. Seu avô fez escolhas difíceis, muitas delas por amor, outras por culpa. Alice, ela foi o primeiro amor dele, mas a vida se encarregou de separá-los. Os olhos da avó pareciam um mar de memórias. Renato poderia ver a juventude dela refletida naquele olhar triste. E se eu pudesse mudar isso? E se eu pudesse ajudá-los a se reencontrar? Não posso ficar sem saber. As palavras saíam agora de seus lábios com uma força que nem ele sabia que tinha. Ele queria entender, queria se envolver, e a ideia de poder consertar algo lhe dava um impulso. Às vezes, Renato, não conseguimos mudar o que aconteceu. O que podemos fazer é aprender a conviver com isso. Ela olhou para ele, e naquelas palavras havia uma sabedoria profunda, mas também uma nota de resignação. Mas eu preciso saber, vovô. Preciso descobrir quem realmente era Alice e o que o vovô sentia por ela. Se isso mudar tudo sobre a nossa família, eu preciso encontrar essa verdade. A avó respirou fundo, e Renato percebeu que ambas as gerações compartilhavam uma busca por compreensão. Se você quer tanto assim, precisa de mais do que isso. Talvez um diário que seu avô mantinha em segredo. Ele guardava tudo sobre Alice. Renato sentiu o coração disparar. Onde está esse diário? Ele está no porão, mas cuidado. Às vezes, o que encontramos lá pode ferir mais do que cura. As palavras da avó ecoaram em sua mente como um aviso. Com um misto de ansiedade e esperança, Renato caminhou até o porão. Ele sabia que estava prestes a abrir a porta para um novo mundo, um que poderia mudar tudo. A chave estava nas suas mãos, e a verdade aguardava nas sombras. A pergunta que fervilhava dentro dele agora era: o que mais os segredos daquela vida de seu avô poderiam revelar? Cada passo em direção ao desconhecido era carregado de uma expectativa angustiante. Renato desceu as escadas do porão, a madeira rangendo sob seus pés como se protestasse contra o que estava prestes a ser descoberto. A luz fraca da lâmpada piscava, criando sombras dançantes que pareciam sussurrar segredos esquecidos. Ele sentiu um frio na barriga, uma mistura de medo e expectativa a cada degrau que descia. A sala estava cheia de poeira acumulada ao longo dos anos, coberta por uma fina camada de teias de aranha. A primeira coisa que seus olhos se fixaram foi em uma estante feita de madeira antiga, abarrotada de caixas de papel, livros empoeirados e objetos que pertenciam a um passado distante. Renato poderia sentir a história pulsando ali, pronta para ser desenterrada. "Cadê você, diário?" sussurrou, quase numa prece. Com determinação, começou a vasculhar a estante, puxando caixas e folhas, seus dedos sentindo a textura do papel desbotado e a fragilidade dos objetos. E então, no fundo, encontrou uma caixa menor, esculpida em um tom escuro, um tanto desgastada pelo tempo. O coração disparou. Ele se agachou e, ao abrir a caixa, um diário marrom, desgastado, apareceu. O alívio e a ansiedade se misturaram. Era ele, o diário que poderia mudar tudo. Ele o pegou nas mãos, sentindo o peso das palavras que um dia foram escritas. Sentou-se no chão, com as pernas cruzadas, e começou a folhear as páginas amareladas. A caligrafia era do avô, mas as palavras dançavam numa melodia de nostalgia e dor. Cada linha revelava uma história, uma memória de alegria e tristeza, entrelaçada com o nome de Alice. Ele leu sobre o amor intenso e as promessas feitas entre eles, fragmentos de um futuro que nunca chegou. "Eu nunca soube que você sentia tanto", Renato murmurou para si mesmo, enquanto as páginas revelavam uma verdade dolorosa. O avô se lamentava, confessando sua resistência em enfrentar seus verdadeiros sentimentos, levando a dores que não deveriam ser silenciadas. Uma carta em especial chamou sua atenção. O avô descrevia como a pressão da família e da sociedade o obrigara a tomar decisões drásticas, levando ao afastamento de Alice. Ele se lembrava de como havia perdido a única chance de ser verdadeiramente feliz. Renato sentiu uma pontada de dor e compaixão. Ele não era apenas um herói, era também um homem falho, lutando contra suas próprias limitações.
Renato estava prestes a mergulhar mais fundo quando um novo nome apareceu: a culpa de não ter ajudado Manuel. As palavras ressoavam em sua mente como um eco que não se calava. A dor gera dor. As escolhas erradas de um ecoavam nas vidas dos outros. Manuel, meu amigo, o que aconteceu realmente? Pensou, imaginando as possibilidades. Será que a traição do avô à amizade deles havia enterrado algo muito mais pesado? Ele continuou a ler, sua determinação se intensificando. Não era apenas uma história de amor perdida. Existia um convoluto de tragédias, decisões e mudanças que moldaram não só seu avô, como toda a sua família. E ao mesmo tempo que içava o que havia, também sentia que poderia redirecionar o futuro. Foi então que Renato encontrou uma anotação que pertencia ao tempo da juventude do avô, onde ele falava sobre um reencontro, um desejo secreto de procurar Alice. Aquilo prendeu a atenção de Renato e sua imaginação começou a fluir. Eu tenho que encontrá-la. Se ela ainda está viva, posso dar ao meu avô um fechamento que ele nunca teve. Desesperado por agir, Renato levantou-se, o coração pulsando com a determinação de dar um novo passo. A verdade estava ao alcance de suas mãos, e ele não poderia se deixar paralisar pelo medo. Enquanto subia as escadas do porão, uma ideia havia plantado-se em sua mente. Eu farei o que for preciso para entender o passado. Ao contar para sua avó sobre a nova decisão, o sentimento de aceitação começou a se instalar. Vovó, preciso saber onde posso encontrar Alice. Precisamos consertar o que está quebrado. A avó olhou profundamente em seus olhos. Isso pode trazê-la de volta à nossa vida, ou pode trazer mais dor. Mas, se é isso que você deseja, então eu vou te ajudar. A relação entre eles se solidificava, como as raízes de uma árvore antiga, que mesmo diante das tempestades, permanecia firme e forte. Com um plano em mente, Renato se despediu dela e dirigiu-se à biblioteca local em busca de pistas. O ar estava carregado de expectativa. Ele precisava saber se essa busca por respostas os reuniria, ou se abriria feridas que pensavam já ter cicatrizado. As horas de pesquisa foram marcadas por nervosismo e esperança. Em meio a jornais antigos, encontrou um artigo sobre um festival da cidade, onde supostamente Alice participou anos atrás. Ela parecia tão perto, como se as páginas do passado estivessem se abrindo para ele, facilitando a viagem de volta ao tempo. Com as informações nas mãos, Renato estabeleceu um plano. Sentiu um novo ânimo. Ele tinha um propósito e não deixaria nada impedi-lo de encontrar Alice. E o desejo de consertar as pontes não só criaria novos laços com o passado, mas também fortaleceria sua própria identidade. Então, com um sorriso nos lábios e uma esperança renovada, ele decidiu que estava pronto. Estava pronto para enfrentar aquele novo capítulo, não só para seu avô, mas para ele mesmo. A vida estava prestes a mudar. E você, querido leitor, precisa continuar essa jornada com Renato. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está aqui para a transformação. Comente suas reações e teorias sobre essa jornada de descobertas. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam fazer parte dessa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa continuar com a gente nessa busca por respostas.